Oiê, eu me chamo Cauane Bonet e eu vou conduzir você hoje em mais um episódio do Simples como as Nuvens. Esse podcast que é um compartilhar através das experiências e efemeridades que a vida me proporciona. E como aqui nada é uma verdade absoluta, te convido a absorver apenas o que lhe for necessário e abstrair o que não lhe servir. Gratidão por enquanto e eu desejo a você uma ótima prática de escuta ativa. Estamos a praticamente 2 episódios da primavera. O tempo, como sempre, está fazendo o papel dele, que é passar rápido. E no episódio de hoje, ou melhor, no desabafo de hoje, né? Eu resolvi trazer a pauta que mais tem me acompanhado essa semana e na semana que passou, que é o silêncio. E não é nem um silêncio que eu venho fazendo internamente, até porque a cabeça está sempre pensando em alguma coisa, né? Mas é em como eu venho percebendo no meu corpo a necessidade desse silêncio externo. Eu sempre fui de ficar mais quietinha, desde adolescente, ter o meu tempo, espaço, e isso ainda é muito importante para mim nos dias de hoje, até mesmo para colocar a casa em ordem, né? Mas eu não lembro de ter antes sentido em mim que eu precisava desse silêncio, de sentir no corpo isso. E aí de uns dias pra cá eu sentia que tinha alguma coisa me incomodando, eu não sabia direito o que era, e eu percebi que eu só conseguia ficar mais tranquila, que nada me incomodava assim, ou me incomodava menos, quando eu tava fazendo a minha rotina pela manhã, que aqui em casa é basicamente acordar, fazer minha higiene pessoal, beber água, aí eu vou pra sala, acendo o Palo Santo e faço as minhas preces ali, né? Leio o Diário Estoico. E nesses momentos, então, eu percebi que eu conseguia ficar mais tranquila, meu corpo ficava mais tranquila e não tinha algo que me incomodava, mas sim, ao longo do dia, o barulho começava a me incomodar, sabe? E aí, antes de ontem, e esse barulho que eu falo de novo, é um barulho externo, mas ele é muito mais do meu corpo reclamando de algo. Eu não sei explicar muito bem, mas se tem alguém aí que sente isso, comenta aqui depois no episódio se identifica e entende o que eu falo. E aí, antes de ontem, eu comecei uma prática de yoga aqui em casa e quase no final do Surya-Bem, bem no começo, assim, eu quis parar. Eu senti essa necessidade de parar, sentar e ficar escutando a música que estava tocando. E eu acho que eu fiquei uns 20 minutos, assim, fácil, só quieta, escutando a música e assistindo o tanto de pensamentos que estavam passando. Eu pensei em todas as coisas que eu ainda não tinha feito na semana, no mês passado, pensei sobre o futuro, pensei sobre esse episódio que eu ainda não tinha nem rascunhado ele. Mas aquele silêncio, parar e só respeitar assim o que o meu corpo estava querendo, me fez bem. Aí depois eu levantei dali, fui tomar um banho, enfim, e comecei a gastar um tempo nas redes sociais. Obviamente, como o universo não brinca em serviço, tô eu gastando meu tempo lá no TikTok e passei por um vídeo que prendeu a minha atenção porque ele falava sobre o silêncio. Eu não sei se a referência é boa. É um vídeo do Graham Hustle, que eu acho que ele é um ator. Mas, enfim, vamos focar na mensagem, que foi o que eu foquei também, que falava sobre o silêncio ser o maior dos símbolos de status e poder. E nisso ele cita os 5 passos do silêncio. Resumidamente, esses passos são: o primeiro deles, o silêncio noturno, ou seja, uma boa noite de sono, né, de qualidade. O silêncio no trabalho, sobre desativar as notificações não necessárias, as distrações. O terceiro, o silêncio para os seus rituais diários, e foi aqui que deu estalo em mim do que meu corpo estava querendo, provavelmente, do que me fazia bem e do que poderia se tratar o episódio hoje. Os outros 2 passos são o silêncio no final de semana, você escolher um dia para não atualizar informações do mundo externo, né? Ficar em silêncio, vivendo o seu momento. E por último, o silêncio na alma, que ele fala ali da importância desse silêncio para tomar as decisões, se distanciar de emoções negativas, pessoas ruins, e enfim, o silêncio é um mestre. Mas retomando, eu tive esse insight através do vídeo porque ele tocou justo no que eu tinha sentido um pouco antes, que foi o quanto meu corpo só queria ficar em silêncio, e eu vi isso através de uma rotina diária. Depois, talvez, a yoga ali tenha aprofundado ainda mais, mas enfim, foi através disso, principalmente. E eu sei que muitas vezes a vida adulta, ela tá nos cobrando o tempo todo um movimento. Tá resolvendo coisas, pensando, fazendo, mas
o quão poderoso e valioso seria reservar um tempo na agenda de poucas horas que seja para apenas ficar em silêncio, sem distrações, assim, na própria companhia, só em silêncio. Eu entendo também que para alguns isso deve soar como um luxo, um baita de um privilégio, e no fundo eu acho que é isso mesmo. Ficar em silêncio é um luxo de quem cultiva um baita de um alto amor, assim, sabe? De quem faz as escolhas, consegue se comprometer com elas. Escolhas do tipo, não, hoje eu não quero viver do prazer de sair, do prazer de passar horas rolando uma tela. Hoje eu quero escolher dar um passeio sem encostar no telefone, apenas na minha companhia, observando a vida, escutando o meu silêncio. Ou sei lá, ir pra natureza fazer isso, sabe? Ficar em casa, em silêncio, mas fazer essa escolha. E isso soa como um luxo. E de fato, na minha opinião, é isso. É um privilégio, sabe? É um luxo. Eu não poderia continuar o meu desabafo sem contar que, sim, é óbvio, eu fui pesquisar na minha biblioteca de livros lidos se eu tinha alguma nota sobre o silêncio, e não foram poucos os livros que eu encontrei com notas assim sobre esse tema, mas eu quero dar ênfase a um livro muito especial que eu ganhei na primeira e única Bienal que eu participei. Eu li ele em menos de 3 dias e foi incrível, porque era o livro que eu mais precisava naquela fase da minha vida. O livro se chama Mais Sêneca, Menos Prozac. E Prozac, para quem não sabe, assim como eu não sabia na época, ele é um tipo de medicamento antidepressivo. E no livro o autor ele dá, através das citações do filósofo Sêneca, outras soluções para resolver os seus, entre aspas, problemas, né? E ele fala dos efeitos terapêuticos dessas soluções. Uma dessas soluções é o silêncio, que eu quero compartilhar um trecho aqui com vocês. Abre aspas. Conviva com o seu tédio, e se a experiência de estar contigo se tornar insuportável, simplesmente respire e observe o que acontece em seu interior. Acolha suas emoções, por mais dolorosas que sejam, e atreva-se a sentir o vazio. Não tenha medo dele. Aceite-o. Ele é uma porta. Do outro lado, você espera por você mesmo. Fecha aspas. Na sequência, ele dá a seguinte frase, abre aspas. Você diz a si mesmo que não tem tempo para ficar em silêncio, ou que fazer nada é uma ação improdutiva. O que está dizendo é que não prioriza sua saúde física, emocional e espiritual. A meditação é a mãe de todos os remédios, é a cura definitiva. Fecha aspas. E aí, meus amores, ele cita os efeitos terapêuticos do silêncio, que é um pouco longo, mas que eu preciso compartilhar alguns porque é exatamente esse o efeito que nós sentimos quando nos permitimos aquietar. E se você é aquela pessoa que lá no meu Instagram, na DM, manda mensagem perguntando como que você faz para ser essa pessoa tranquila, como que você é tão sensível, como que... Escute os trechos a seguir. 1. Perda de interesse em viver todo dia em atividade, passando a estar cada vez mais presente e a conduzir-se com mais profundidade. 2. Motivação para meditar, aprendendo a não fazer nada, respirar e relaxar. 3. Frequentes episódios nos quais sente necessidade de voltar ao parque e se sentar no banco para ficar sozinho consigo mesmo. 4. Aumento da sensibilidade, o que lhe permite perceber matizes da realidade que antes lhe escapavam ou que dava por óbvio. 5. Diminuição do medo de entrar em contato com suas feridas e traumas reprimidos, para aprender a se livrar definitivamente da dor e do sofrimento. 6. Maior habilidade para domesticar e silenciar sua mente, escutando cada vez mais com clareza a voz que o inspira a cultivar saúde e bem-estar. 7 e último, acessos temporários de conexão profunda, experimentando uma sensação de unidade e plenitude que está além das palavras. Encontrar esses trechos me trouxe um conforto e identificação instantânea. Foi bom conseguir perceber que o meu coração pedia uma coisa que é mais do que necessária, né? Silenciar é mais do que necessário. É o básico, é o mínimo. Ao mesmo tempo que é um luxo, é algo simples de fazer, mas requer muita vontade e prática, né? É uma disciplina.
E aí o que eu deixo para você aqui hoje é, obviamente, uma provocação. São duas questões que moraram comigo aqui nesses últimos dias. A primeira delas é: qual será o tesouro que se esconde no silêncio que você ainda não fez? E a segunda: qual é o preço que você paga a longo prazo por não conseguir se ouvir hoje? Às vezes, a gente só precisa silenciar todos os ruídos lá de fora e assistir aqueles que passeiam dentro da gente, para então a gente fazer as pazes com eles e conseguir seguir. Faça silêncio. Até o próximo episódio.